Amém? Gênesis capítulo 4 é um texto tão conhecido, e esse texto é maravilhoso, irmãos, porque os grandes teólogos, os grandes estudiosos da Bíblia, eles dizem que nessa passagem, eles reconhecem que nessa passagem, aqui está a história do mundo e a história da igreja. Nesse capítulo que eu vou ler para você, trata da história do mundo e da história da igreja ao mesmo tempo. E ao longo da mensagem você vai perceber isso. E aqui nós estamos falando de um relato do início da humanidade. E talvez você pode colocar no seu coração dizendo o seguinte: pastor, isso já se passou há muito tempo, era uma outra realidade, era um outro tempo, era um outro momento, era um outro tipo de vida, isso não tem nada a ver comigo. E eu digo para você, eu sempre tenho dito isso nas minhas mensagens, o ser humano, ele é o mesmo, mais ou menos evoluído, com mais ou menos informações, mas o ser humano, desde que quando foi criado lá no Éden, ele continua na essência sendo o mesmo, tendo sentimentos, tendo inveja, tendo experiências boas, experiências más, boas atitudes, más atitudes, e se não tiver uma experiência com Deus, vai para o inferno. Então o ser humano, a essência dele é a mesma, desde que quando foi criado. Amém? Então lá em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Versículo 2: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do trabalho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que está irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, e se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz, bate a sua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou o tutor do meu irmão? E disse Deus: o que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. E agora, pois, maldito sobre a terra serás, cuja boca se abriu para proceder às tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares os solos, não terá ele força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças à face da terra, a tua presença. Eis que vou me esconder, serei fugitivo e errante pela terra. A quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor, olha isso, um sinal, uma marca em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente de Éden. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez, de maneira especial, de maneira sobrenatural. Pai, que eu diminua e que tu cresças, e que a tua palavra possa penetrar no nosso coração nessa manhã, como um punhal. No santo nome de Jesus. Faz mais uma vez, Senhor. É o que nós te pedimos. Irmãos, na semana passada houve um burburinho aí, uma confusão no meio gospel, né? A respeito daquela música, o Evangelho dos Fariseus. E eu vi tanta coisa postada, pastor chorando falando, pastor brabo falando, gente fazendo análise, agora saiu música resposta. Enfim, foi um burburinho, pastores brigando, líderes brigando. E foi uma comoção a semana passada. Que a menina cantou a música lá, o Evangelho dos Fariseus. E, pastor, qual a sua opinião a respeito disso? Irmãos, é uma música. Primeiro que não é uma música gospel, é uma música, né? Ali em momento nenhum fala de Jesus. Segundo lugar,
muitas das coisas que ela fala ali são verdades. Agora, em qualquer situação, eu sempre falo isso em qualquer discussão, em qualquer bate-papo, nós nunca podemos generalizar. Existem pastores bons e pastores maus. Existem igrejas boas e existem igrejas más. Existem policiais bons e policiais maus. Existem professores bons em toda a categoria. Então eu acho que se fez um barulho danado, se fez um auê danado, uns dizem que é lacração, outros dizem que é uma música que veio do céu, outros dizem... Eu não vou entrar nesse mérito. Agora o que eu vejo é que as pessoas estão muito aflitas, muito angustiadas, muito ansiosas para darem opinião sobre tudo. E eu e você precisamos tomar muito cuidado com as bandeiras que nós levantamos, ou com as bandeiras que nós queremos levantar. Eu volto a dizer aqui, não estou fazendo juízo de valor, se é certo, se é errado e tal. Volto a dizer, tem muitas coisas ali que eu concordo, naquela música. Agora, nós não podemos generalizar. Você imagina quem está num campo, quem está fazendo um trabalho correto, como a gente, como um monte de gente que eu conheço, gente simples e tal. Não se sente ofendido com uma música, não é para ele, não é para aquela pessoa. Agora tem um monte de gente séria, gente que está fazendo um bom trabalho, que é sincera, tem um coração sincero com Deus e se sentiu ofendido. Ao mesmo tempo tem um monte de gente que é sincera, tem um coração sincero com Deus e gostou da música. Não, isso precisa ser exposto. Agora o que nós não podemos, irmãos, não podemos é brincar com os nossos sentimentos. E o título dessa mensagem hoje é cuidado com os seus sentimentos. Isso eu não gosto de fazer muito isso, mas especialmente nessa manhã eu queria que você falasse isso para a pessoa que está do seu lado, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua irmã. Fala assim, ó, cuidado com os seus sentimentos. Se o seu pai estiver do lado, aí você fala assim, pai, cuidado com os seus sentimentos. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos sentimentos. A gente precisa entender, irmãos, que o nosso maior problema, a nossa maior dificuldade não está fora de nós, está dentro de nós, está no nosso coração. O seu maior inimigo não é o seu vizinho, não é o seu próximo, não é sua esposa, não é seu marido, não é seu sogro, não é tua sogra. O seu maior inimigo é você mesmo. Então essas duas coisas que nós precisamos atentar para entender e poder equilibrar os nossos sentimentos. Nosso maior inimigo não é o próximo, sou eu mesmo. E o meu maior problema não está fora, mas está dentro de mim. Nós precisamos controlar os nossos sentimentos. Sabe, irmãos, no capítulo 3, Eva é vencida pela sedução do diabo. E ela peca pela sedução do diabo. Aqui no capítulo 4 é uma situação completamente diferente. Caim, ele é vencido não pelo diabo, mas ele é vencido pelo seu ego, pela sua arrogância, por ele mesmo. Porque ele teve várias oportunidades, ao contrário de Eva, ele teve várias oportunidades de mudar de posição, de fugir desse pecado. Entretanto, ele decidiu pecar. Ele decidiu matar o irmão, a despeito até de uma correção de Deus, de uma instrução de Deus. Ele não ouviu nem a voz do Senhor. Ele decidiu pecar. Ao passo que Eva, no capítulo 3, ela é enganada por Satanás. Então, nossos sentimentos são perigosos. Pior, os nossos sentimentos, eles transpiram. Existe uma teoria por aí, irmãos, e eu não vou entrar em política aqui, mas é uma teoria muito defendida pelos sociólogos, principalmente sociólogos e os especialistas de esquerda, de que o homem é produto do meio onde ele vive. Que o homem, quando eu falo homem, é o homem, a mulher é a humanidade. Ele é produto, o homem é uma folha branca. Ele é produto do meio em que ele vive. Se fosse assim, todo mundo que nascesse num ambiente violento seria violento. Todo mundo que nascesse num ambiente de paz maravilhoso seria uma pessoa pacífica. E nós sabemos que não é assim.
Então essa passagem, esse capítulo 4 de Gênesis, refuta completamente essa teoria de que o homem é uma folha em branco e ele é fruto do ambiente que ele vive. Pastor, você está dizendo que influências não fazem diferença? Claro que fazem. A influência faz muita diferença, mas é aquela diferença, irmãos, daquele garoto que foi criado lá no morro no Rio de Janeiro, ou numa favela perigosa aqui em São Paulo, que agora chama de comunidade, né? Ou numa favela perigosa aqui de São Paulo. Um toma um caminho completamente diferente, uma vida correta, uma vida de trabalhos e estudos, e o outro vai para o caminho da bandidagem. Por que um escolheu o caminho e o outro escolheu o outro? Então essa tese aqui, nesse capítulo 4 de Gênesis, essa tese de que o homem é produto do meio, é uma tese que é totalmente refutada pelo que a Bíblia nos ensina. E o porquê aqui, irmãos? Por que disso? A gente vê aqui que Caim, ele era um homem que ele já nasceu maligno. Ele tinha a maldade dentro do seu coração. E aqui ele vive num tempo, ele está vivendo num tempo aqui, que não havia violência, não havia drogas, não havia promiscuidade, não havia trânsito, não havia baile funk, nem poluição sonora ele sofria. Era um lugar maravilhoso. Só havia ele e mais 3 pessoas no mundo. Então assim, o que esse meio ambiente interferiu na vida dele para que ele fosse maligno e principalmente para que ele assassinasse o seu irmão? Nada, nada. O meio ambiente não teve culpa nenhuma. O mal estava no coração de Caim e ele não soube lidar com isso. Então, eu e você, nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos sentimentos. Muito cuidado com os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos transpiram, e se nós formos movidos pelos nossos sentimentos, nós vamos tomar más decisões na nossa vida, na nossa família, na nossa vida financeira. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O segundo ponto aqui, nem todos, e é uma coisa difícil mesmo, nem todos sabem lidar com os seus sentimentos. E aqui é um caso claro disso. Esses dois, Abel e Caim, nasceram na mesma casa, foram gerados pela mesma mãe, foram amamentados pelo mesmo seio, tiveram as mesmas experiências, e um era bom e o outro se tornou mal. E por que isso acontece? Lá em João, não precisa abrir não, lá em João, na primeira carta de João 3:1, João diz lá que Caim era maligno. Ele era um homem maligno. Olha o que diz lá. Primeira carta de João 3:11-12. Diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. Desde o princípio, esta é a instrução do Senhor para mim e para você. Amemos uns aos outros. Mas olha versículo 2: não segundo Caim, que era maligno e assassinou o seu irmão. E por que assassinou o seu irmão? Porque as suas obras eram más e as dos seus irmãos eram justas. Ou seja, eles nasceram os dois no mesmo meio ambiente, os dois vinham da mesma família, os dois tiveram os mesmos ensinamentos. Entretanto, ao longo do caminho, Abel trilhou um caminho e Caim trilhou um caminho completamente diferente. E aqui existem algumas diferenças. Abel era temente a Deus, Caim só pensava em si mesmo. Abel adorava a Deus, Caim era hipócrita, ele fingia que adorava a Deus, ele se fantasiava de adorador. Entretanto, era só uma máscara, era só uma fantasia, não havia sinceridade no seu coração. E aqui, irmãos, a gente vê a influência da família. Olha que coisa interessante, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que os dois se apresentaram diante de Deus. Eles foram criados numa casa que tinha práticas religiosas. E quem ensinou isso? Os pais ensinaram isso. E a Bíblia diz no capítulo 4 que
apresentaram-se Caim e Abel diante de Deus para oferecer oferta. Isso aqui é uma prática religiosa que eles aprenderam dentro de casa com os seus próprios pais. Entretanto, na mesma casa que havia altar, na mesma casa que havia prática religiosa, era a mesma casa que tinha inveja, que tinha ódio. E isso é um perigo. O ódio de Caim era por quê? Porque o irmão fez alguma coisa errada? Não. O ódio dele, a inveja dele é porque o irmão havia feito o certo, o correto. E esse é um perigo, irmãos. O invejoso, ele não quer o que o outro tem. O invejoso, ele não quer que o outro tenha. Só isso. Esse é o grande problema. E o coração de Caim era um coração cheio de ódio, cheio de inveja. E isso foi corroendo o coração dele, ao ponto dele chegar a executar o seu próprio irmão. E a inveja é algo perigoso, irmãos. A inveja é algo perigoso. Isso aconteceu com Saul. Saul reinava soberano sobre Israel, até o ponto de que uma música que estava rolando na cidade, uma marchinha que estava rolando na cidade, a partir do momento que ele ouviu esta música, ele nunca mais teve paz emocional, nunca mais ele teve saúde emocional, porque um dia Davi chega de uma batalha, e o povo todo está cantando, Saul matou os seus milhares, e Davi matou seus 10 milhares, aquilo quando entra no ouvido de Saul, o enlouquece. E sabe o que é isso, irmãos? Inveja, vaidade, egocentrismo. Isso acabou com a vida de Saul. Foi a mesma coisa, guardada as devidas proporções, que aconteceu na vida de Caim. Então nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos sentimentos, muito cuidado com aquilo que está dentro do nosso coração. Às vezes é algo pequenininho, é uma raivinha, é uma invejinha, eu estou com um pouquinho de ódio, cuidado com esse tipo de coisa. Os nossos sentimentos são perigosos, e eles muitas vezes transpiram, sem que nós possamos perceber, a gente precisa aprender, irmãos. A Bíblia diz que os dois se apresentam diante de Deus. Os dois se colocam diante de Deus, se apresentam com as suas ofertas. Entretanto, o que nós precisamos entender é o seguinte, que a oferta vem depois da vida. Vocês vieram aqui de 3-4 semanas falando a respeito de vida financeira, de como administrar bem a vida financeira. E eu ouvi as mensagens, foram tão boas. Pastor Davis foi para uma linha mais da linha da oferta espiritual. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, precisamos ser generosos, claro que precisamos ser generosos, mas o que nós precisamos entender e aprender que a nossa vida se apresenta antes das nossas ofertas. A nossa vida vem antes das ofertas que nós apresentamos diante do reino. E olha o que diz lá no versículo 4, a parte B. Agradou-se o Senhor da sua oferta, falando a respeito de Abel, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Primeiro diz aqui, agradou-se o Senhor de Abel. Sua vida agradava a Deus. A maneira que ele se comportava agradava a Deus. As atitudes dele agradavam a Deus. E logo na sequência vem, e de sua oferta. Ao passo que de Caim, primeiro Caim, fala da vida, está falando dele. O Senhor não se agradava da vida dele. O Senhor não estava se agradando da maneira como ele se comportava, da maneira como ele agia. E logo na sequência vem, e também não se agradou da oferta de Caim. Então isso nos ensina, irmãos, que a oferta vem antes, a vida, a nossa vida, vem antes da nossa oferta. Deus conhece o nosso coração. Caim não adorava a Deus. Ele tinha gestos de hipocrisia, gestos de falsidade. Ele era maligno, ele era mal-humorado, ele era invejoso. Ele tinha um mau comportamento. Era um sujeito que se comportava mal.
Olha o que diz no versículo 7. O Senhor está dizendo para ele tinha um coração duro: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já bate à sua porta, o seu desejo será contra ti, mas cabe a você, cumpre a você dominá-lo. Mas ele não queria fazer isso. Por quê? Porque ele tinha um coração duro. Ele era um sujeito que desprezava a advertência. E aqui eu quero parar um pouquinho. Caim só caiu porque ele desprezou a advertência de Deus. O Senhor está dizendo para ele: o Senhor sabia, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabia qual o desejo do coração dele, o Senhor sabia o que ele estava maquinando, o Senhor sabia que ele já estava irado, que ele já tinha maldade no seu coração. Aí o Senhor diz para ele: olha, por que você está irado? Por que você está triste? O Senhor está tentando demovê-lo do pecado que logo na sequência ele vai cometer. E o Senhor diz para ele: olha, se você proceder bem, é certo que você vai ser aceito, Caim. Agora, todavia, se você proceder mal, o pecado vai bater na tua porta. Agora cabe a você lutar e controlar esse desejo de fazer o mal. O que ele faz? Entra por esse e sai por esse. E o que isso nos ensina, irmãos? Eu e você precisamos tomar muito cuidado quando nós recebemos a advertência. Existem muitos irmãos, e às vezes irmãos sérios, irmãs sérias, que desprezam a advertência. Deus fala, Deus usa alguém para falar, Deus usa o pastor, Deus usa a palavra, Deus usa uma irmã de Deus, um irmão de Deus para advertir. Mas o que acontece? A advertência é desprezada. Foi exatamente o que Caim fez. Ele desprezou a advertência de Deus. Deus está dizendo para ele: meu filho, não se afaste, meu filho, vem para cá, meu filho, muda o rumo, muda a rota. E ele despreza o conselho de Deus. E logo na sequência, o que acontece? Ele arma uma tocaia e mata o seu irmão. E disse, ele chega até o seu irmão e diz: Abel, versículo 8, disse Abel ao seu irmão: vamos ali para o campo. Estando eles no campo, cedeu que se levantou contra seu irmão e o matou. Ele chega para o seu irmão e provavelmente ele deve ter dito o seguinte: fala, meu irmão, vamos ali no campo, você é meu irmão, você sabe que eu te amo, nós estamos juntos, a gente trabalha junto, a gente caminha junto, a gente mora na mesma casa, vamos ali no campo comigo? Abel, na sua inocência, com seu coração puro, foi com ele. E lá ele arma uma tocaia, ele arma um intento, e ali ele acaba com a vida do seu irmão. Olha que coisa maligna, que coisa... Por quê? Porque ele tinha inveja do seu irmão, porque o seu irmão foi aceito por Deus, a oferta do irmão foi aceita por Deus, e a dele não. Então este é o grande problema, irmãos. Ele foi advertido no versículo 7 aqui. O Senhor diz a ele: olha, Caim, se você proceder bem, você vai colher os frutos, você será aceito. Agora, todavia, se você proceder mal, os seus frutos e a sua vida não será aceita, porque o Senhor sabia o desejo do coração dele, mas ele desprezou a correção que o Senhor tinha para ele naquele dia. Ele desprezou, e logo na sequência, no versículo 8, ele arma uma arapuca para o irmão e mata o irmão. Então nunca despreze, irmãos, nunca despreze a correção de Deus, nunca despreze. Ele é chamado ao arrependimento, ele é chamado a se consagrar novamente. O Senhor está dizendo: olha, vem para perto, não fica longe não, esteja aqui, olha, mude de atitude, você vai ser aceito, a sua próxima oferta será feita. Ele é chamado, ele é convidado, ao contrário de Eva, ele é convidado ao arrependimento. Entretanto, nem o Senhor consegue demovê-lo da ideia de matar o próprio irmão. Por quê? Porque o mal estava no seu coração. Ele era mau, corrupto, e ele só mata o irmão não porque o irmão fez o errado, porque o irmão fez o certo e ele havia feito o errado. O irmão é aceito, a oferta do irmão é aceita e a dele não. Irmãos, só existiam naquele tempo 4 pessoas no mundo: Caim, Abel, Adão e Eva. E provavelmente na cabeça dele, ninguém vai saber. A Bíblia não fala o que ele fez com o corpo do irmão. Se ele enterrou, se ele deixou lá para algum animal comer, se ele jogou numa vala, se ele jogou no rio. A Bíblia não fala.
Mas só existiam 3 pessoas naquele mundo inteiro. Então ele falou: eu nunca vou ser descoberto. Quantos daqueles que às vezes estão em pecado, ou estão tendo algum tipo de comportamento, falam: isso ninguém nunca vai descobrir. Isso vai ficar bem escondidinho, isso vai ficar bem guardado, isso é muito difícil, estou bem longe, eu estou muito distante, eu estou fazendo muito bem feito. Mas deixa eu falar um negócio para você: nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Foi Ele que viu Eva sendo enganada pela serpente. Foi Ele que viu Eva. Eva estava sozinha, mas Ele viu Eva sendo enganada pela serpente. Foi Ele que viu Davi deitado na cama do adultério. Foi Ele que viu Acã roubando e escondendo os utensílios, aquilo que não poderia ser tocado. Foi Ele que viu cada uma dessas situações. Ele que viu Caim, onde só haviam 3 pessoas no mundo, matando o seu próprio irmão. Então o Senhor vê todas as coisas. Então, se Ele chama ao arrependimento, se Ele tem mostrado, se Ele tem te dado sinais de que, advertências, te chamando ao arrependimento, fuja, porque isso pode lhe causar grandes problemas. Ele viu todas essas coisas. E eu já estou terminando aqui para a gente poder tomar a ceia. Olha o que diz lá no versículo, a partir do versículo 10. E olha que coisa terrível. E disse Deus, depois que o Senhor descobre, né? Depois que Ele consuma o ato de matar o seu irmão. E disse Deus: o que fizestes? A voz do sangue do seu irmão chama a terra a mim. E agora, pois maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para proceder às tuas mãos o sangue do teu irmão. Ou seja, irmãos, o pecado gera maldição. Cuidado com as suas atitudes, cuidado com os seus sentimentos, cuidado com as suas decisões. E o grande problema aqui, isso gera maldição não só para mim, mas gera maldição para os descendentes, para aqueles que vêm depois de mim. Aí versículo 11: e agora, pois maldito, pois sobre a terra a sua boca se abriu para receber as tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ela a sua força, e será fugitivo e errante. Olha, experimentando aqui as consequências. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, já não posso suportá-lo. Não há que fruto nenhum de arrependimento. Ele está preocupado com aquilo que ele vai experimentar ao longo da vida, que a vida dele vai ser difícil. Mas aqui não há um pingo de arrependimento. Senhor, como Davi: Senhor, eu pequei. Senhor, eu pequei. Não, ele está dizendo aqui, então, Senhor, é tamanho o meu castigo que eu não vou poder suportar. A preocupação dele é só essa. Aí versículo 14: eis que hoje me lanças face a face à terra, e da tua presença eis que vou me esconder, e serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo encontrar me matará. Agora olha o versículo 15, que coisa importantíssima aqui, irmãos. Importantíssima. Fruto do pecado, fruto da falta de correção, fruto de desprezar a advertência do Senhor. Olha o que diz o versículo 15: o Senhor, porém, me disse: assim qualquer que matar Caim será vingado, e 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para o que o não ferisse de morte qualquer que o encontrasse. A Bíblia diz aqui, irmãos, a Bíblia não fala o que é. A gente não sabe se é um X na testa, se é uma marca no rosto, se é uma marca na mão, se é uma marca no braço. Mas diz aqui que o Senhor fez um sinal, marcou Caim, para que todas as vezes que as pessoas vissem ele, ou todas as vezes que ele se visse no espelho, no reflexo da água, ele lembrasse que ele matou o seu irmão. Ou seja, o pecado deixa marcas, e para muitos, marcas eternas. Então o Senhor marca ele aqui. E olha aqui o versículo 16: retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. A pior coisa que acontece aqui, irmãos,
é que ele se retira da presença do Senhor. O pecado, a tradução literal do pecado é separação. Separação. Quando nós pecamos, nós estamos nos separando de Deus. Só que aqui foi uma separação literal. Literal. Retirou-se Caim da presença de Deus e habitou na terra de Nod. Ou seja, literalmente ele se afastou de Deus. Irmãos, essa geração aqui só volta a se reconciliar com Deus a partir de Sete. Depois você continua lendo lá. A partir de Sete, um outro filho de Adão. Mas aqui eles se afastaram literalmente de Deus. Por causa de uma advertência desprezada. Por causa de um pecado. E olha só, irmãos. Por que aqui é a história da igreja? E por que aqui é a história do mundo? Esse capítulo é um retrato da história do mundo e da história da igreja. Esses dois moços nasceram na mesma casa. Esses dois moços tiveram a mesma criação. Esses dois moços foram criados debaixo de práticas religiosas, ensinadas pelos seus pais. Um seguiu o caminho correto e foi assassinado. O outro resolveu debandar pelo caminho do pecado. Entretanto, irmãos, olha o que acontece aqui, no versículo, a partir do versículo 23. E disse Lameque, suas esposas, Ada e Zila: ouve-me, ó mulheres de Lameque, e escutai ao que passo aqui dizer-vos. Aqui começa a bigamia. Aqui começa, a partir desse pecado, a partir dessa geração, começa a bigamia. O homem casar com várias mulheres, a destruição da família. Aí continuando. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque pisou no meu pé. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Ou seja, aqui começa a bigamia, aqui começa a vingança, aqui começa o dente por dente, aqui começa a violência. A partir do pecado de Caim, começa a corrupção, a violência, a bigamia em todo o mundo. Sabe, irmãos, o pecado gera essa maldição e gera essa marca. E se não tomarmos cuidado, isso pode transcender para os nossos descendentes. Isso pode atingir os nossos descendentes. O povo só se volta para Deus a partir de 7. Mas sabe o que alegra o nosso coração? O que nos dá esperança, irmãos? Que o Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade. Uma oportunidade. Nós vamos daqui a pouco aqui tomar a ceia. Nós vamos daqui a pouco tomar a ceia. E a ceia nada mais é do que um memorial. Um memorial. A nova aliança de Cristo com cada um de nós. Nós já nascemos uma geração má e perversa. E se nós não nos convertermos, se nós não tivermos uma experiência com Deus, tá lá as criancinhas. Era uma festa bonita lá. Estão terminando uma apostila e vão iniciar outra apostila. Começar um outro ano, né? Mas deixa eu falar um negócio para vocês, irmãos. Cada uma daquelas crianças que estão nas nossas salas, elas precisam ter uma experiência com Deus. Saiba disso. Ah, meu filho é um anjinho. Ah, meu filho, amém. Mas se ele não tiver uma experiência com Deus, assim como eu e como você, está destinado a ir para o inferno. Pastor, não fala isso do meu filho. Então, cada criancinha que está lá dentro, você que é pai, avô, procura semear no coração dele, no coração dela, o temor a Cristo Jesus. O grande problema de Caim ele não tinha temor. Ele era invejoso, ele era maligno, ele era um homem irado, mal-humorado. Entretanto, o maior problema da vida dele não ter temor ao Senhor. Ele foi ter temor depois que ele soube das consequências que ele iria experimentar. E nós vamos tomar a ceia agora, irmãos, lembrando de que um dia essa nova aliança foi liberada a cada um de nós.
Talvez você, diante dessa mensagem que você acabou de ouvir, você esteja pensando: tem tanta coisa na minha vida que eu preciso mudar, tem tantas coisas na minha vida que não estão caminhando bem. Ainda há tempo, ainda há tempo. Não despreze a advertência. O Senhor chegou até, sabendo do que Ele ia fazer, do que Ele desejava fazer, o Senhor chega até Caim e diz: olha, não é certo que se você proceder bem, boas coisas você vai colher, você será aceito. Mas também se você se comportar mal, se você tiver mau comportamento, você colherá coisas más na sua vida. O Senhor estava tentando, dizendo: filho, vem para perto de mim. Filho, você não está bem. Filho, você precisa se arrepender. Mas o que ele faz? Ele sai daquele encontro com Deus e vai atrás do irmão para matá-lo. Então, não despreze a advertência. O Senhor está dizendo mais uma vez para mim e para você: é tempo de nos prepararmos para o novo que Ele tem para cada um de nós. O Senhor está nos preparando para grandes coisas. O Senhor está preparando a sua casa, a sua família, os seus filhos para grandes coisas que vocês vão experimentar ao longo desse ano. Entretanto, coloque os seus sentimentos e principalmente as suas atitudes em ordem, para que aquilo que você possa colher sejam frutos de bênção. E lembrando sempre que a nossa vida vem antes da nossa oferta. Pastor, é bom eu ser generoso, é bom eu trabalhar na igreja, é bom eu servir em todas as áreas. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Mas lembrando sempre que a nossa vida vem antes. Nossa, pastor, depois de um mês de férias você vem com uma palavra pesada dessa? Não, irmãos. Essa é uma palavra de amor. O Senhor corrige e repreende aqueles que Ele ama. E essa palavra falou tão forte ao meu coração, e eu tenho certeza que deve ter falado ao seu coração também. O povo se voltou para Deus apenas a partir de 7. Nós somos privilegiados, porque nós temos Cristo Jesus, que habita em cada um de nós. Basta eu abrir meu coração e dizer: Senhor, estou aqui. Eu quero que o Senhor viva em mim. Quero ser um pequeno Cristo. Por isso que nós somos chamados de cristãos, pequenos Cristos. Então, para nós foi dado um privilégio muito especial. O Senhor jamais desistiu da humanidade. O Senhor jamais desistiu do ser humano. Basta se colocar em posição de arrependimento e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero mudar a minha vida agora. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você está fazendo ou deixando de fazer, mas uma coisa eu sei: o Senhor está dizendo, mesmo que Ele disse para o Caim: não é certo que se você tiver um bom comportamento, se você proceder bem, boas coisas você vai colher na sua vida, na sua saúde, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Essa é a promessa para cada um de nós. Você crê nisso? Amém.